Sempre vi o Breno como um rapaz de coração gigante, mas a vida dele nunca foi apenas um mar de rosas. Havia aqueles dias densos, pesados, em que a raiva ou a melancolia dele transbordavam pelas frestas, e eu, muitas vezes, me via perdida, sem saber ao certo como lidar com aquele turbilhão. Lembro-me bem de um episódio marcante, quando o treinador de futebol dele o deixou no banco de reservas durante uma final regional importante. O motivo? O Breno tinha faltado a alguns treinos cruciais para me ajudar com as reformas pesadas no nosso quintal aqui em Salvador, já que meu marido estava viajando a trabalho. Naquele dia, ele entrou em casa como um furacão, jogando a mochila de chuteiras no chão da cozinha com uma força que fez as janelas tremerem. O rosto dele estava vermelho, os olhos fascando de uma frustração que parecia queimar. É injusto demais, ele gritava com a voz embargada. Eu me esforço, dou meu sangue, ajudo em casa, e no fim nada disso vale a pena. Eu apenas fiquei ali em silêncio, deixando que ele colocasse tudo para fora. Sabia que ele precisava daquele momento de explosão. Era difícil vê-lo sofrer assim, sentindo o peso da injustiça no peito. Mas antes que ele pudesse se trancar no quarto, aproximei-me devagar e falei com a voz mais calma que consegui encontrar. A vida nem sempre segue o roteiro da justiça, Breno, mas você não pode permitir que isso transforme seu coração em algo amargo. A única coisa que você realmente pode controlar é a sua reação diante dos problemas e às vezes, apenas mudar a forma como você responde é o suficiente para virar o jogo a seu favor. Ele me olhou, respirou fundo e assentiu em silêncio. Pude ver a luta interna se acalmando dentro dele. Naquela mesma noite, ele se sentou na mesa da sala e escreveu uma mensagem longa e respeitosa para o treinador, pedindo desculpas pelas ausências e explicando os motivos familiares. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era o treinador, convidando-o para voltar ao time titular. O sorriso que se abriu no rosto do Breno iluminou a casa inteira, e meu coração quase explodiu de tanto orgulho. Algum tempo depois, estávamos na nossa cozinha pequena e arejada. Ele estava preparando um sanduíche de mortadela com queijo, do jeitinho que eu tinha ensinado anos atrás. Eu não conseguia parar de sorrir observando a cena. Você percorreu um caminho longo e bonito, meu querido, eu disse, encostando-me no balcão de granito. Ele se virou para mim com aquele sorriso meio torto e charmoso que, apesar de seus ombros largos e da postura de homem feito, ainda conservava uma doçura de criança. É porque eu tive a melhor professora do mundo, ele respondeu. Naquele instante, compreendi que, embora eu tivesse ensinado a ele coisas práticas, como amarrar os cadarços, enfrentar as tempestades da vida e lutar pelo que acredita, ele, em contrapartida, me ensinou sobre resiliência, paciência e sobre como a vida, mesmo quando sai dos trilhos, consegue ser belíssima à sua própria maneira. Caminhamos juntos nessa jornada, o Breno e eu. E mesmo sabendo que ele está agora no limiar de uma vida independente, onde nem sempre estarei por perto para segurar sua mão, tenho a absoluta certeza de que o laço que construímos é inquebrável. Não importa para onde o destino nos leve. Nos últimos 20 minutos, o Breno não parava de andar de um lado para o outro na sala de estar. O som dos seus chinelos estalando contra o piso de madeira era constante. Ele olhava para o celular a cada 5 segundos, guardava-o no bolso da bermuda e murmurava algo inaudível para si mesmo. Eu observava da cozinha, tentando segurar o riso toda vez que ele passava a mão pelo cabelo, deixando os fios castanhos totalmente arrepiados. Breno, finalmente chamei, colocando uma xícara de café fumegante sobre a mesa. Se você continuar nesse ritmo, vai acabar fazendo um buraco no chão da nossa sala. Ele parou abruptamente e se virou para mim. O rosto dele era um misto de ansiedade, dúvida e um certo embaraço que eu raramente via. Aline, eu preciso de um conselho, ele disse. Não era a primeira vez que isso acontecia. O Breno sempre me procurava para pedir orientação desde que aprendeu a falar frases completas. Mas desta vez, o tom de voz dele era diferente. Estava mais baixo, mais incerto, carregado de uma vulnerabilidade nova. Percebi imediatamente que não se tratava de escola, de futebol ou de planos para o futuro. Era algo muito mais pessoal. Tudo bem, eu falei, puxando uma cadeira e sinalizando para que ele se sentasse à minha frente. O que está passando nessa sua cabeça agora? Ele hesitou por alguns segundos, mas acabou sentando. Inclinou o corpo para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos e batendo os dedos nervosamente no mostrador do relógio de pulso. É sobre a Mariana, ele começou. A Mariana tinha vindo aqui em casa algumas vezes. Era uma garota adorável, com cabelos cacheados e uma risada contagiante que parecia trazer luz para qualquer ambiente. Eu já tinha notado como Breno olhava para ela,
como se ela fosse a única pessoa existente no universo, e como ela retribuía os olhares discretamente quando achava que ninguém estava vendo. Amor de juventude, pensei comigo mesma. O que tem a Mariana? Perguntei suavemente, embora já suspeitasse do rumo daquela conversa. Ele soltou um suspiro pesado, coçando a nuca com força. As coisas estão ficando, eu não sei, mais sérias, ele disse. A voz dele deu uma leve tremida. Nós só nos beijamos até agora, ele acrescentou rapidamente, e as bochechas dele ficaram instantaneamente vermelhas. Mas eu acho que ela quer, bem, você sabe, dar o próximo passo. Não tem problema nenhum nisso, eu disse com cautela, mantendo uma expressão neutra e acolhedora para não deixá-lo ainda mais desconfortável. E o que você pensa sobre isso? Eu não sei, ele confessou. A voz dele agora não passava de um sussurro. Eu gosto muito dela, de verdade, mas não quero estragar tudo. Sinto que não sei o que estou fazendo. Ele cobriu o rosto com as mãos, soltando um som abafado. Meu Deus, isso é tão constrangedor. Não é constrangedor, Breno, eu disse, esticando o braço sobre a mesa para tocar a mão dele com carinho. É perfeitamente normal. Todo mundo sente esse frio na barriga e esse medo na primeira vez. Ele me olhou por entre os dedos, ainda inseguro. Você não vai me mandar conversar com o meu pai sobre isso, vai? Um sorriso de canto de boca surgiu no meu rosto. Você gostaria que eu fizesse isso? Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, sem ofensas a ele. Mas o meu pai provavelmente ia me mandar ler um livro de filosofia ou algo do tipo para explicar o conceito de desejo. Eu soltei uma risadinha, embora as palavras dele tenham me feito pensar. O meu marido, o pai do Breno, sempre foi melhor lidando com ideias abstratas do que com conversas carregadas de emoção bruta. O tema da intimidade era algo que ele via como distante técnico. Se o Breno precisava de uma orientação real, humana e prática, ela teria que vir de mim. Certo, eu disse, escolhendo as palavras com extremo cuidado. Se você realmente quer saber o que eu penso, eu vou te dizer, mas só se você tiver certeza de que está pronto para ouvir um conselho honesto da sua madrasta. Ele assentiu com firmeza. O rosto dele agora estava sério e atento. Eu quero saber, Aline. Eu não quero errar com ela. Ela é especial. As palavras dele, ditas com tamanha convicção, tocaram o fundo da minha alma. Ele não era mais aquele garotinho a quem eu lia histórias de ninar. Agora, ele era um jovem tentando decifrar os mistérios complexos do amor e do desejo. Senti um misto de orgulho e uma pontada de saudade do tempo que passou voando. Pois bem, eu disse, cruzando as mãos sobre a mesa. Em primeiro lugar, o mais importante de tudo é que vocês dois estejam na mesma sintonia. Converse com ela, Breno. Tenha certeza de que ela se sente pronta e não se sinta pressionado a apressar nada só porque acha que é o que ela espera de você. Ele ouvia cada palavra com uma atenção quase sagrada. Em segundo lugar, a comunicação é a chave de tudo. Se você não tiver certeza de algo, pergunte a ela. Se algo parecer estranho ou desconfortável, fale sobre isso. A intimidade não é apenas o contato físico, é a confiança absoluta e a compreensão mútua que vocês constroem. Ele franziu a testa por um momento. Mas e se eu disser a coisa errada? E se eu fizer algo errado? Você vai cometer erros, respondi com doçura. E está tudo bem. Ninguém faz tudo perfeitamente na primeira, na segunda ou até na terceira vez. O que importa é agir com respeito e escutar o que ela tem a dizer. Se você sentir que o clima está tenso, admita isso para ela. Ela vai valorizar a sua sinceridade muito mais do que qualquer performance ensaiada. Ele deu um suspiro profundo, e viu os ombros dele relaxarem visivelmente. Então, num tom mais sério, eu adicionei. E por favor, certifique-se de que vocês estejam seguros. Você precisa que eu te ajude com. Eu já providenciei algumas coisas por precaução, ele me interrompeu, com o rosto pegando fogo novamente. Eu sorri, sentindo um alívio imenso por saber que ele estava sendo responsável o suficiente para se preparar. Muito bem, isso é fundamental, eu disse. Ficamos ali sentados em silêncio por alguns instantes, deixando a tensão da conversa se dissipar aos poucos. Então Breno levantou os olhos para mim, transbordando gratidão. Obrigado, Aline. Sério, obrigado por não tornar isso algo estranho ou pesado. Eu ri e estiquei o braço para bagunçar o cabelo dele, como sempre fazia. Minha missão é garantir que você esteja pronto para os grandes momentos da vida, mesmo que isso custe um pouco de vergonha para nós dois. Naquela noite, quando Breno saiu para o encontro com a Mariana, eu fiquei parada junto à janela da sala, observando-o caminhar até o carro. Ele se virou antes de entrar e acenou rapidamente para mim. Eu retribuí o gesto, sentindo o coração cheio de uma mistura estranha de emoções.
Eu tinha ensinado a ele como amar, como respeitar e como caminhar pela vida com coragem. Mas enquanto via se afastar, percebi que havia algo que eu ainda não sabia como fazer. Como deixar meu menino ir embora. Sugeri que fossemos jantar fora alguns dias depois, em parte para acalmar os nervos dele após o encontro, e em parte para acalmar os meus próprios. O Breno estava tão inquieto depois daquela noite com a Mariana que era difícil dizer se ele estava pensando demais no que aconteceu ou se aquele beijo tinha despertado nele algo totalmente novo e desconhecido. Ao vê-lo assim, experimentei emoções que eu vinha guardando sob 7 chaves há muito tempo. Por que não vamos jantar em algum lugar legal hoje à noite? Sugeri de forma casual, torcendo para que minha voz não denunciasse meu próprio nervosismo interno. Algo bacana, e depois poderíamos caminhar um pouco. O ar fresco da noite sempre ajuda a clarear a mente. Ele hesitou, claramente surpreso com o convite. Sério? Você gostaria de ir? Com certeza, respondi com um sorriso, tentando manter o tom leve e natural. Vai fazer bem para nós dois. Acabamos em um pequeno restaurante italiano no centro, um lugar aconchegante com luzes baixas e um murmúrio suave de conversas ao fundo. Breno parecia mais relaxado. Os ombros dele se abriram e aquela ruga de preocupação entre as sobrancelhas começou a desaparecer. Enquanto esperávamos os pratos, eu me inclinei para a frente, apoiando o queixo na mão. Você ficou meio calado depois do encontro. Foi tudo o que você esperava? Ele pensou por um momento e passou a mão pelo cabelo, aquele gesto clássico de quando ele estava nervoso. Foi tudo bem. A Mariana é maravilhosa, você sabe. Mas, ele fez uma pausa, fixando o olhar no copo de água. Ela me beijou, ele finalmente disse, num tom de voz quase inaudível. Eu senti como se estivesse fazendo algo errado, como se eu não estivesse totalmente presente ali. Breno, eu disse, esticando a mão sobre a toalha de mesa e tocando levemente o braço dele. Você está pensando demais, como sempre. Beijos não vêm com manual de instruções. São apenas momentos. Você não precisa analisá-los sob um microscópio. Apenas sinta-os. Ele me encarou. Os olhos dele buscavam nos meus as respostas que eu mesma não tinha certeza se podia dar. É assim que funciona? Você apenas sente? Eu sorri suavemente, mantendo minha mão ali por mais um segundo antes de recuar. Exatamente. E é normal ficar nervoso, isso é o que nos torna humanos. Nossa conversa fluiu para temas mais leves, sobre os estudos dele e os planos para o próximo verão. Mas eu não pude deixar de notar o quanto ele parecia mais à vontade comigo. Parecia que o fato de ele estar se abrindo sobre esses assuntos tinha criado um novo nível de conforto e intimidade entre nós. Depois do jantar, caminhamos pela orla. A lua cheia refletia uma luz prateada nas águas calmas, e o ar da noite trazia um cheiro suave de maresia misturado aos aromas de alho e manjericão que vinham dos restaurantes. Breno parecia mais leve agora. O passo dele era firme e confiante. É muito fácil conversar com você, ele disse de repente, quebrando o silêncio da caminhada. Fico feliz com isso. Eu quero que você sempre se sinta assim, respondi com um sorriso, embora as palavras dele tenham feito meu coração acelerar um pouco mais do que o normal. Quando voltamos para casa, eu me espreguicei no sofá, fingindo não notar como o olhar dele me seguia. Passei o dia inteiro de pé, estou exausta. Acho que eu mereço uma daquelas suas massagens famosas. Ele ergueu as sobrancelhas, divertido. Famosas? Eu não sabia que elas tinham essa reputação. Vão passar a ter a partir de agora, eu provoquei, ajeitando-me no sofá. Vamos lá, não me faça implorar. Ele soltou uma risada baixa e sentou-se atrás de mim. As mãos dele tocaram meus ombros com uma certa hesitação no início, e depois começaram a massagear os músculos tensos com uma delicadeza quase excessiva, como se ele tivesse medo de me machucar. Breno, você não vai me quebrar, eu disse em tom de brincadeira. Pode colocar um pouco mais de força, por favor. Ele obedeceu. Os dedos dele pressionaram mais profundamente os pontos de tensão. Eu soltei um suspiro baixo e fechei os olhos. Havia algo profundamente reconfortante no toque dele. Uma ternura que parecia diferente agora que ele não era mais um menino, mas um homem encontrando seu próprio caminho. Você leva jeito para isso, murmurei. Obrigado, ele respondeu baixinho. Eu só quero fazer as coisas do jeito certo. Você está indo muito bem, eu assegurei. Minha voz era quase um sussurro. Por um momento o silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo som suave dos movimentos dele e pelo ritmo das nossas respirações. Eu tentava me convencer de que aquilo era apenas um gesto de carinho entre mãe e filho, um momento de conforto após um dia exaustivo.
Mas quando as mãos dele desceram um pouco mais, deslizando pela minha coluna, eu não pude mais ignorar o calor que se espalhava pelo meu corpo, um calor que, racionalmente, eu sabia que não deveria estar sentindo. Breno, eu disse, virando-me levemente para encará-lo. As mãos dele pararam e o olhar dele se tornou incerto, como se ele tivesse captado a mudança na minha energia. Você está nervoso demais, eu disse rapidamente, tentando mascarar meus pensamentos com uma risada leve. Você também deveria tirar um tempo para relaxar, ele disse em voz baixa. O olhar dele se demorou nos meus olhos por um segundo a mais do que o necessário antes de ele desviar o rosto. Naquela noite deitada na cama eu não conseguia afastar a sensação de que algo fundamental tinha mudado entre nós. Algo que eu não conseguia nomear, mas que estava se manifestando de forma sutil, como uma mudança no ar que você não consegue explicar, mas sente na pele. Breno passou a ficar por perto com mais frequência. Não importava se eu estava na cozinha, folheando livros de receitas ou na sala, mergulhada em uma leitura, ele sempre dava um jeito de encurtar a distância. No começo eu me convenci de que era natural. Ele estava tendo aquelas inseguranças com a Mariana e eu era o seu porto seguro, a pessoa em quem ele podia confiar sem medo de ser julgado. Eu sempre estive lá para ele, não estive? Mas aquela facilidade que tínhamos um com o outro ganhou uma nova camada, algo mais silencioso e carregado de uma eletricidade contida. Certa tarde, eu estava cuidando das plantas no quintal quando percebi que ele estava parado na varanda, apenas me observando. O olhar dele era calmo e profundo, como se estivesse tentando gravar aquela imagem na memória. O que você está olhando aí? Perguntei brincando, sacudindo a terra das mãos. Você, ele respondeu de forma simples. Um sorriso leve brincava nos lábios dele. A sinceridade dele me desarmou completamente. Soltei uma risada baixa e fiz um sinal com a mão. Vem aqui me ajudar com essas mudas, senão nada disso vai crescer. Ele se juntou a mim, ajoelhando-se na terra macia. Trabalhamos lado a lado. Às vezes, nossas mãos se tocavam por acidente, e cada toque enviava um pequeno choque pelo meu corpo. Aquilo me lembrava constantemente de que eu não conseguia mais vê-lo apenas como filho que ajudei a criar, mas como um homem adulto, navegando pelas águas turvas da identidade e do desejo. Você está fazendo um bom trabalho, eu disse, quebrando o silêncio enquanto ele firmava a terra ao redor de uma flor. Talvez eu devesse te contratar como meu sócio na jardinagem, ele brincou. A voz dele era baixa e quente. Eu gosto de passar esse tempo com você, Aline. Olhei para ele e por um instante nossos olhos se prenderam. Havia algo não dito ali, algo carregado de significado. Desviei o olhar rapidamente, focando na planta à minha frente. Os dias passavam e a presença do Breno se tornou uma constante reconfortante. Cozinhávamos juntos, caminhávamos no fim da tarde e assistíamos a filmes antigos até tarde da noite. A atenção dele aos detalhes me surpreendia. Ele notava as coisas mais insignificantes, como o jeito que eu cantarolava quando estava distraída, ou como eu preferia o café com uma gotinha de mel. Você torna tudo mais simples, ele disse certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda observando o pôr do sol tingir o céu de dourado e rosa. Com você eu não preciso fingir nada. Posso ser apenas eu mesmo. As palavras dele me atingiram com uma força para a qual eu não estava preparada. Engoli em seco, tentando manter o tom de voz leve. É para isso que serve a família, Breno. Ele assentiu, mas não disse nada. O olhar dele estava perdido no horizonte. O silêncio entre nós era confortável, mas preenchido por algo que eu ainda não conseguia definir com precisão. Uma noite depois de um dia especialmente longo, eu estava relaxada no sofá, deixando o silêncio da casa me envolver. Breno apareceu na porta da sala. O cabelo dele estava levemente bagunçado e ele cheirava a sabonete fresco. Ei, ele disse baixinho, posso me sentar com você? Claro, respondi, batendo no lugar ao meu lado. Ele se sentou e imediatamente percebi o quão perto ele estava, muito mais perto do que o habitual. Eu podia sentir o calor do corpo dele e o ritmo pausado da sua respiração. Ficamos ali sem dizer nada por um bom tempo. O único som era o zumbido baixo da televisão ligada num canal qualquer. Aline, ele pronunciou meu nome de repente. A voz dele era um fio. Eu me virei para ele. Meu coração disparou sem explicação pelo modo como ele disse meu nome. O que foi? Ele hesitou. O olhar dele caiu para as próprias mãos. Eu não sei como dizer isso sem que pareça estranho. Apenas diga, eu encorajei suavemente. Ele levantou os olhos e a sinceridade ali era quase dolorosa de ver. Eu acho que tenho sentimentos por você. Sentimentos de verdade, não do tipo que eu deveria ter. As palavras dele ficaram suspensas no ar. O peso que se formou entre nós me fez prender a respiração.
Por um momento perdi a fala. Breno, comecei com a voz falhando. Você está confuso. É normal sentir essa proximidade com quem sempre esteve ao seu lado. Não é confusão, ele me interrompeu com uma voz firme. Eu sei o que eu sinto. Tentei ignorar, juro que tentei, mas não consigo mais. Com você tudo é diferente. É fácil. Parece certo. Meu peito subia e descia com força. As fronteiras que eu tinha construído com tanto zelo entre nós dois simplesmente desmoronaram. Isso é errado. Nós não podemos, sussurrei, mas mesmo dizendo aquelas palavras, eu não conseguia me afastar. Eu sei que parece errado, ele disse, com a voz embargada. Mas eu precisava te contar. Não conseguia mais fingir que nada estava acontecendo. Por um longo e eterno momento apenas ficamos nos olhando. O ar entre nós estava saturado de emoções impossíveis de descrever. E então, como se cedesse a uma força invisível e inevitável, ele se inclinou e tocou meus lábios com um beijo. Foi tão delicado, tão carregado de incerteza que perdi o fôlego. Eu me afastei devagar. Meus pensamentos eram um caos completo. Breno, não podemos. Isso não deveria ter acontecido. Desculpa, ele disse rapidamente, com o rosto tomado por uma mistura de culpa e desejo. Eu não queria. Coloquei a mão no ombro dele pedindo silêncio. É complicado. Precisamos ter muito cuidado, mas eu não quero perder o que temos. Ele assentiu, buscando meus olhos novamente. Eu também não. Naquela noite não consegui pregar o olho. A lembrança daquele beijo não parava de repetir na minha mente. Foi o momento que mudou tudo para sempre. E embora eu tentasse me convencer de que aquilo nunca mais se repetiria, eu não podia ignorar o tremor de excitação e medo que ele tinha provocado em mim. Os sentimentos do Breno agora estavam expostos, e a linha que cruzamos não podia mais ser apagada. O que quer que acontecesse a partir dali, eu tinha uma certeza absoluta. Nossa relação tinha se transformado de forma irreversível, e não havia mais caminho de volta para quem éramos antes.